Nós só podemos acessar esses tipos de objetos através de abstração, através de um processo interno de reflexão e de contemplação das nossas próprias ideias. E isso muitas vezes pode ser doloroso, seja porque nós temos dificuldade em entender esses objetos ou porque nós chegamos a conclusões que contradizem as nossas atuais crenças sobre o mundo. E é por isso que existe o sofrimento ao sair da caverna. Os objetos do mundo representam os diferentes tipos de conhecimento. Alguns deles nós não vamos conseguir acessar diretamente, e daí o reflexo na água. Mas depois de um tempo nós conseguimos até mesmo olhar para o sol, que representaria o conhecimento máximo, que o Platão chama de bem, enquanto a luz seria a verdade e a capacidade de enxergar é a nossa capacidade de conhecer. E agora nós chegamos na segunda parte do mito da caverna. Você está livre. Mas isso não é tudo. Você não está sozinho no mundo. As pessoas que sempre estiveram ao seu lado ainda são escravas das ilusões. Elas continuam na caverna vendo sombras na parede. O conhecimento deve ser compartilhado e é o seu dever voltar para a caverna e contar a verdade para as outras pessoas. Mas essa não é uma tarefa fácil. Os seus olhos já estão acostumados com a luz, então você volta a ficar cego quando entra novamente na escuridão da caverna. E as pessoas percebem que você está com dificuldade para enxergar o mundo delas. Você então diz que as sombras são uma ilusão e que elas são a mera projeção de objetos, e como se não fosse o bastante, que esses objetos são apenas réplicas e cópias imperfeitas de uma realidade muito superior. As pessoas que estão condenadas a olhar o mundo de apenas uma perspectiva e tomando as sombras como verdades absolutas e inquestionáveis, ficam naturalmente revoltadas com você. O sofrimento que você passou ao ser libertado da caverna é muito desconfortável e você sabe disso. Mas as pessoas que continuam na caverna veem você como um louco ou até mesmo como uma ameaça para a ordem das coisas, trazendo insegurança sobre o aspecto mais fundamental da vida delas. Questionar a única realidade que os aprisionados conhecem pode até ser fatal, que foi exatamente o que aconteceu com Sócrates, que em um ato de injustiça foi condenado à morte e a acusação dele foi a de corromper a juventude. Um dos objetivos de Platão nessa história toda é mostrar que as pessoas estão presas em pontos de vista sobre o mundo, que elas meio que aceitam sem questionar o show de sombras que é oferecido a elas desde que nasceram. Mas para ele existe uma saída. A filosofia, que é precisamente a atividade de pensar sobre o pensamento e de ampliar a nossa capacidade de conhecer e perceber o mundo, de questionar e ter clareza e coragem o suficiente para enfrentar a dor e o choque que nos espera quando nós buscamos conhecimento. Hoje em dia nós temos muitas e variadas cavernas, algumas das quais até nós escolhemos entrar. Nem sempre a vida faz sentido e instintivamente nós buscamos explicações, buscamos significados e também buscamos preencher o vazio do que nós não entendemos. Mas não é como se faltassem explicações. Na verdade, sobram explicações. Elas são vendidas em massa. Nós temos 1001 significados da vida empacotados em belas embalagens à pronta entrega. Muitos são consumidos pelas pessoas ao nosso redor e inclusive nós mesmos. Mas quem deve dar significado à sua vida, senão você mesmo? Tudo está escuro, mas você escuta o barulho de correntes. Uma luz fraca começa a iluminar o ambiente. Existem algumas pessoas do seu lado e todos vocês estão incapacitados de qualquer movimento que não seja apenas o de encarar uma parede. Mas todos ali nasceram nesse lugar e não conhecem outro tipo de vida. Tudo o que vocês sabem sobre o mundo é o que vocês enxergam refletido nessa parede. Vocês estão dentro de uma caverna em que toda fonte de luz vem de uma fogueira que projeta imagens de certos objetos na parede, quase da mesma forma que um projetor de luz projeta um filme no cinema. Quando vocês veem o que vocês pensam ser um coelho, na verdade vocês estão vendo apenas a sombra de algo que imita um coelho. Mesmo os sons são falsos, eles são barulhos imitados por outras pessoas que vocês não podem ver. E sim, isso é um cenário hipotético muito estranho. Ninguém entre vocês sabe ou mesmo se questiona sobre se essa é a realidade ou não. As sombras são o suficiente para a maioria das pessoas que estão aprisionadas em um ponto de vista sobre o mundo. Até que um dia alguém te tira dali e você vê a fogueira diretamente e percebe que as sombras na verdade são apenas uma parte de objetos dos quais você nunca teve acesso. Então te puxam ainda mais para longe, para fora da caverna. Nesse momento você fica bastante incomodado. A claridade te deixa tonto. Você não consegue nem enxergar direito.
Tudo é absurdamente diferente do que você conhecia. Os seus olhos doem e você só consegue olhar para as coisas indiretamente, pelo reflexo delas na água. Até que você se acostuma com a luz e passa a olhar diretamente para os objetos do mundo fora da caverna, que são iluminados pelo sol. Quando a noite chega e você consegue olhar para o céu e para as estrelas sem ficar cego, você aguarda ansiosamente o nascer do sol. No começo é muito difícil, mas depois de um pouco de treino você consegue olhar diretamente para o sol, que ilumina tudo ao seu redor. Esse cenário que eu acabei de descrever é a primeira parte do mito da caverna do Platão, apresentado no livro 7 da sua obra mais conhecida, A República. No mito da caverna, as sombras representam um mundo sensível, que seria o mundo físico, das aparências, enquanto o mundo fora da caverna é o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Ok, mas o que isso significa? Para entender o mito da caverna, nós vamos ter que entender como Platão via o mundo. Mas antes, e eu prometo que isso vai ser rápido, que tal conseguir outros tipos de conhecimento? Eu pergunto isso porque o Circuito PM3 já começou. São 6 semanas de eventos online e presenciais para você dominar habilidades essenciais para se destacar no mercado digital, com certificado de participação e tudo. E o melhor, você vai aprender gratuitamente sobre produto, marketing, negócios e tecnologia. A PM3 faz parte do Grupo Alura que vocês já conhecem, então é mais um motivo para vocês clicarem no link da descrição e irem agora aproveitar essa oportunidade de aprender de graça. Só não deixem para depois o que vocês podem fazer agora. Cliquem no link aqui da descrição e vão direto aprender uma habilidade nova para destacar vocês no mercado digital. E agora, voltando ao vídeo, como é que Platão via o mundo? Vem comigo. Platão dividiu a realidade em 2 mundos. No nível mais baixo, nós teríamos o mundo sensível, que é habitado por objetos materiais imperfeitos e imutáveis, que são as coisas como nós conhecemos, tipo árvores, carros, animais, pessoas, livros. Nós acessamos esse mundo com bastante facilidade pela nossa percepção e os nossos sentidos. Não precisamos nem nos esforçar, porque esse mundo é a realidade que nós conhecemos desde que nós nascemos, assim como as sombras na caverna. No nível mais alto, nós teríamos o mundo inteligível, habitado por objetos matemáticos e, ainda mais perfeito do que eles, pelas ideias e as verdadeiras formas de todas as coisas. E essas formas seriam os objetos perfeitos e ideais. Por exemplo, no mundo nós podemos encontrar várias instâncias de cadeiras com diferentes formas, texturas, tamanhos e outras propriedades variáveis da matéria, mas nós não encontramos por aí a ideia de cadeira. E a ideia de cadeira seria o que faz a cadeira ser uma cadeira, ou seja, a sua essência que só pode ser encontrada no mundo das ideias. O mundo sensível só nos proporciona cópia das formas e ideias, ou seja, realidades imperfeitas e instáveis. No caso da caverna é ainda pior, porque a sombra de uma cadeira seria a cópia do objeto material, que por si é uma cópia da ideia da cadeira. Ou seja, a sombra seria uma cópia da cópia, bem como pinturas e filmes. E isso, para Platão, significaria uma distância maior do mundo inteligível, ou seja, menos real e menos perfeito. Mas o mundo inteligível é de difícil acesso. Nós não vemos objetos matemáticos como triângulos ou o número 2 andando por aí no nosso mundo físico, como é de se esperar. E também não vemos as ideias ou a forma das coisas.